Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RRM Cast. É isso aí, sobrevivemos ao primeiro episódio e chegamos no segundo. Meu nome é Renan Russo Machado e é um prazer estar aqui conduzindo essas entrevistas, esses bate-papos, trazendo muita informação aí, muito entretenimento para você aí. E bora de mais uma entrevista. Antes de a gente falar um pouquinho quem vai ser nosso entrevistado, como é que vai acontecer a nossa entrevista, sobre o que a gente vai falar, eu queria convidar vocês para conhecer o nosso canal, o RRM Cast. Eu vou falar só um pouquinho, porque esse projeto ele veio para a gente tratar de diversos assuntos, tá? Quando eu tive essa ideia de criar o podcast, algumas pessoas falaram, vamos nicha esse canal, fala sobre um assunto específico, mas não era o que eu queria de verdade. Então esse canal foi criado para a gente falar de diversos assuntos. Nós já temos uma lista de 18 pessoas já para entrevistar, que vai rolar de tudo, de esporte, de um monte de coisa. Então acompanhe a gente, fique no canal, se inscrevam no canal, curte, compartilha, vem junto comigo nessa caminhada. E também chamar vocês agora para se inscrever no nosso Instagram, tá? No RRMcast, no Instagram. E lá vai ter toda a atualização, quem serão os próximos convidados, sobre o que vai ser a próxima entrevista. Acompanhe tudo lá no nosso Instagram e bora nessa caminhada. E agora eu não posso deixar de agradecer, né? Chegou aquele momento de falar do nosso patrocinador, né? E sim, nós temos patrocinador. O que eu posso falar do meu patrocinador? O que eu posso falar é o seguinte, imagina você poder comer um doce sem culpa. Tem coisa melhor que isso? Não tem, né? Poder comer um doce sem culpa. Então, o nosso patrocinador é a Dona Amêndoa. Já agradecer demais a Dona Amêndoa por ter apoiado, por acreditar no nosso canal. A Dona Amêndoa é uma empresa, ela é especializada em culinária saudável. Então, todos os doces da Dona Amêndoa sem açúcar, sem glúten e sem lactose. É isso mesmo, sem açúcar, sem glúten e sem lactose. E as pessoas normalmente têm na cabeça que doces sem açúcar, sem glúten e sem lactose são sem graça, sem sabor. Mas eu garanto para vocês que na Dona Amêndoa não é assim, tá bom? Então já vou convidar vocês, acessem lá, @Dona_Amêndoa. Conheçam os produtos, conheçam tudo sobre a Dona Amêndoa, faça o seu pedido que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São Paulo, Grande São Paulo, não percam. E é isso, minha gente. Já falamos dos nossos canais, já falamos dos nossos patrocinadores e agora vamos para o principal, para o nosso entrevistado. É isso aqui, eu estou aqui com ele, Ivan Linhares Mesquita. Eu já vou deixar você se apresentar, tá? Eu já antecipo para todo mundo que está em casa que você não só é um convidado, como você é um amigo pessoal. Então, assim, a nossa conversa tem tudo para fluir muito bem, muito tranquilo. Muito obrigado por estar aqui. Por favor, se apresente para o pessoal. Bom, legal, Renan. Primeiro dizer também que eu sou cliente da Dona Amêndoa. Eita, nós, olha o patrocinador aí. Muito bom. Acho que todas as Páscoas aí temos feito alguns pedidos e realmente... Vale a pena ou não vale? Vale a pena. Falei agora há pouco que eu deveria estar comendo mais, né? Doces. Doces sem saudáveis. Açúcar, sem lactose, sem glúten, mas vamos lá. Que legal, Ivan. Dá um oi pro pessoal aí, pô. Vamos lá. Pode dar um oi pro pessoal. Aqui, ó, essa câmera é a sua. Bora lá. Bom, meu nome é Ivan Linhares Mesquita, como você falou. Nasci em 14 de abril de 83, às 9h10 da manhã. Rapaz, que precisão, hein? Aqui no Hospital Matarazzo. Legal. Em São Paulo. Bacana. Sou filho de um pai paulista que veio da periferia de São Paulo, com muita dificuldade conseguiu se estabelecer aqui na cidade. E ele veio ali da região da Zona Norte, Tucuruvi. Certo. E a minha mãe é carioca.
Ambos se conheceram no trabalho. Oh, que mistura, hein? Normalmente Ambos... Paulista e Carioca tem uma Exatamente. rixa, ali não teve, né? Ambos trabalharam no banco, né? Juntos. Tá, sim. E falando de banco, é mais ou menos um pouco de como que a gente vai desenvolver a nossa amizade depois, né? Que vem Legal. lá de uma colônia de férias do banco também. Então, me lembro muito da nossa infância. Parabéns aí pelo podcast, pela iniciativa. Legal, Ivan. Tive a oportunidade de conversar com você quando isso era uma ideia, né? E fico feliz de você ter colocado em prática aí. E tenho certeza que vai ser uma bênção aí na vida de muitas pessoas. Aí. Legal, Ivan. Obrigado. Essa foi uma ideia, é verdade. A gente conversou naquele restaurante aquele dia, né? Que era só uma ideia e a gente está aqui hoje gravando e que venha muito mais coisa aí pela frente. E eu queria trazer para o pessoal qual que é o conteúdo da nossa conversa, tá? O Ivan, gente, a gente vai falar hoje, o tema, ele é muito legal, ele é muito importante. A gente vai falar de duas coisas que, teoricamente, parecem que são coisas opostas, mas que o Ivan vai mostrar, por experiência própria, como elas se unem, né? A gente vai falar sobre dependência química e vamos falar sobre espiritualidade, né? Então, acho que são dois temas que é muito fácil para a gente conversar, a gente tem uma identidade muito grande e vamos entender como que isso vem na sua vida. Você já antecipou aqui, 14 de abril de 1983, né? Nascido aqui em São Paulo. Como é que você pode começar assim, Ivan? Antes de entrar direto para a parte da história da dependência química, mas como é que é essa infância? Você nasceu em São Paulo, você já falou, sempre morou em São Paulo. Conta um pouquinho. Sim, eu sempre morei ali no Brooklyn, tá. Né? Na Rua Quintana, em frente à Hípica Paulista. Então, desde que eu me entendo por gente, eu morava naquela casa, né? E tive uma infância boa. Eu tive uma infância com pouca necessidade. Então, meus pais não eram ricos, mas eles tinham uma condição legal. Nunca faltou nada? Nunca faltou, pelo contrário, né? A minha mãe deixava as despensas cheias de guloseimas e acho que ali que começou a primeira dependência, né? Isso é muito comum, né? Nessa área, a compulsão ser a primeira a entrar, alimentar, e muitas vezes a última a sair, né? É a mais difícil também de sair por uma questão de que não dá para você parar de comer simplesmente, né? Você precisa mudar a alimentação comendo. Então, esse é um desafio. Por favor. Mas ainda dentro da infância foi muito legal. E a gente ia muito para o clube, né? A gente se conhecia também do clube, né? Mas a gente frequentava muito a ABB aos finais de semana. E quando não estávamos no clube, a gente estava no Satélite, que é na praia, em Itanhaém. Certo. E fora isso também, eu praticava muito esporte, então eu jogava muito futebol. Eu sempre fui uma criança hiperativa, que não conseguia parar quieto. Nessa época não tinha essa coisa de diagnosticar, né? Falavam que esse é terrível, esse não tinha para, o TDAH, não tinha... Aí... Quer dizer, tinha, só não era, não tinha as nomenclaturas, não era tão divulgado como hoje em dia, né? E assim, a minha mãe chegou meus pais sempre foram muito dedicados, assim, nesse intuito de acompanhar eu e meu irmão. Então, se a gente tinha algum problema de saúde, eles estavam lá, eles se dedicavam mesmo para que aquilo tivesse uma solução. Mas ela chegou a me levar em neurologista e, na época, o cara passava lá... Isso em qual idade a gente está falando, acho Ivan? Acho que 7, 8 anos, por aí. Tá. Que já mais ou menos ali no antigo primário, né? Hoje Fundamental 1, né? Exatamente. Até ali, antes disso, eu não dei trabalho nenhum na escola, porque antes disso também a escola era mais lúdica. Então, antes disso, as crianças podem ter essa movimentação, elas podem ser mais agitadas, mas vai chegando uma idade que precisa ensinar o conteúdo teórico, básico. Que é onde entra mais um grau de concentração, né? Exatamente. Onde exige que elas parem quietas para prestar atenção. Para poder... Perfeito. E ali começou o problema, porque eu tinha uma dificuldade de me concentrar, então eu precisava de silêncio para me concentrar. E ali as crianças não faziam silêncio e eu falei, cara, então eu vou me unir à bagunça, porque eu não consigo. Então, já que eu não conseguia parar quieto, eu tinha uma necessidade de me movimentar muito grande, eu comecei a ter algumas dificuldades lá pela 4ª, 5ª série.
Foi aonde começou a apresentar esses problemas escolares, né? E eu acho que é um gancho bacana. Esses problemas escolares que você diz, eles já nessa época foram reportados para a família? Já era uma coisa que a família já teve conhecimento dessa parte, dessa hiperatividade escolar? Principalmente na quinta série, sim. Porque eu tive uma reprovação na quinta série. Tá. E naquele ano eu estudava num colégio que não existe mais. Chama Colégio Meninópolis, que fica na Avenida Morumbi, ali próximo da Avenida Santo Amaro, no Brooklyn. Era um colégio católico, de padres, gerido por padres. E naquele ano, na quinta série, eu fui o campeão em advertência do colégio inteiro. Então, se você pegasse lá da primeira série até o terceiro colegial, foi o meu primeiro título. Foi o primeiro título, foi o campeão de advertência. Boa. Não teve troféu. E ali também tinha uma coisa... Naquele ano foi muito complicado, porque eu tomava tanta advertência que chegou uma hora que eu não tinha coragem de levar aquelas... Porque naquela época funcionava assim... Era 3 advertências, você tinha tipo um carnê amigão que dava uma suspensão. Um carnê amigão é ótimo. A gente, lá. E precisava levar para... Pera só um pouquinho. Aqui é tudo... Aqui, beleza, vamos lá. E precisava... Pode ir? Pode, manda. E eu precisava levar para casa para assinar. E aí eu desenvolvi... que a minha primeira transgressão, assim, que foi eu ficava treinando a assinatura da minha mãe. Até uma hora que eu comecei a fazer assinaturas boas da minha mãe. E passava. Eu fazia assinatura e passava. Você tomava advertência, você mesmo assinava? Eu mesmo assinava e passava. Certo. Só que chegou uma hora que a escola desconfiou. Falou, nossa, como que essa mãe não tá assinando tudo isso e não tá vindo aqui conversar? E chamou minha mãe para conversar e mostrou. Falou, ó, você tem ciência de todas essas ocorrências. E ali minha mãe ficou muito, muito brava, né? Porque eu estava falsificando a assinatura. Dela. Sim. E aí eu me lembro até hoje que tinha um bedel lá que chamava Joaquim, ele falou uma vez assim para minha mãe, ó, o Ivan, só igreja evangélica que vai dar jeito. Ele falou. E depois de uns anos eu fui parar numa igreja evangélica e falei, acho que o Joaquim tá... Não, a gente já vai chegar lá. Mas eu me lembro muito bem dessa essa fala me magoou por um lado, mas por um outro eu falei, bom, será que algum dia eu vou ter que ir numa igreja e tal? Porque eu tinha uma coisa que eu carrego comigo até hoje, que eu acho que é uma coisa boa, que é, apesar de viver alguns problemas, eu sempre tenho esperança que eu posso sair deles. Tá, importante. Então, eu sempre tenho esperança que, a minha vida não vai terminar assim. Vai acontecer alguma coisa, eu vou me dedicar, eu vou mudar. Eu sempre acreditei na mudança. Acho que isso é isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vou te falar que eu já tenho algumas identificações com essas histórias aí, tá? Mas o foco é você. Eu quero muito conhecer e entender como que aconteceu tudo na sua vida. Então você tem aí o seu primeiro desvio de comportamento, né? Que normalmente é o primeiro reflexo, na escola, né? Sim. Esse desvio de comportamento é muito fácil você visualizar na escola, né? Normalmente, as pessoas que têm essa tendência, digamos assim, ela tem essa parte escolar, eu acho que é o primeiro indício de que, opa, alguma coisa não tá legal, né? E isso a gente está falando de 4ª, 5ª série. Sim. E aí depois você vem para o Fundamental 2, né? Que na nossa época era o ginásio, certo? Você é da minha época, né? Era o ginásio, não era? Era ginásio. E no ginásio, você começa a perceber que mudam, as coisas começam a mudar? Então, quando eu reprovo a 5ª série, eu vou para o outro ano e eu falei, cara, eu preciso fazer diferente. Eu tive esse despertar, né? Eu falei, cara, eu acabei de ser reprovado, eu preciso ter um ano diferente. Tá. E eu fiz um ano brilhante, de notas muito altas, de um comportamento bom. Ó, que legal. Logo no ano seguinte. Porém, quando eu fui para a 6ª série, eu já voltei, apesar de não ter sido reprovado, eu voltei a apresentar algumas situações que foram gerando nota baixa, recuperação... Então você tem um momento ali de... foi um momento rápido. Levantou, tomou um fôlego e pum, abaixo. Todo mundo falou, agora mudou, mas de repente eu... Você identifica nessa 6ª série, não sei se é muito cedo para isso, mas
algumas influências de amizades aí já ou não? Então, Você acha que nessa não, ainda é muito cedo para isso? Ó, ali já tinha algumas coisas, porque o meu irmão tem um ano e pouco de diferença, 1 ano e meio. Certo. E eu tinha um primo que tinha 2 anos de diferença. Então, eu estava ali com 12, 13, eles já estavam com 14, 15. Tá. Então, eles começaram a viver algumas experiências e eu queria viver aquilo. Ao ponto de, algumas vezes, por exemplo, eles fossem beber alguma coisa, né? Uma bebida alcoólica, por exemplo. Certo. E aí eles falaram, não, Ivan, você não. Então, eles tentavam me proteger. Não, o Ivan não. Só que eu era sagaz. Eu falei, não, se eu não for junto, eu vou caguetar vocês. Então, ou vocês me levam... Já chantageava ali, já tinha uma manipulação ali. Já negociava, né? Já negociava. Falou, ou eu tô junto, ou não tá ninguém. Tá. Então, eu não posso culpar ninguém. Porque... Qual que é a diferença de idade com seus irmãos pra gente... Então, meu irmão, 1 ano e meio, esse primo era 2 anos. Tá. É próximo, né? É que nessa idade... Faz um pouco mais de diferença. Faz um pouco mais de diferença, é verdade. Então, assim, eu estava sempre muito precoce nessas coisas de uso de álcool, de droga. Então, eu sempre fui muito precoce. Certo. Nesse sentido. E aí, quando você identifica, assim, o primeiro uso que você pode falar de alguma substância, assim, que não era para estar lá naquele momento... Você tem essa memória? Eu posso voltar só uma cena que para mim ela ficou marcada na minha vida. Quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu estava em Santos no carnaval. E estava tendo lá as pessoas curtindo na praia, não sei se era um desfile, alguma coisa nesse sentido, mas estava rolando um carnaval. E passou uma pessoa cheirando cola de sapateiro muito perto de mim e da minha mãe. E eu senti aquele cheiro. E eu falei para minha mãe, nossa, eu senti o cheiro, meu Deus. E eu comecei a ficar preocupado porque eu poderia estar viciado naquilo. Então foi uma coisa bem sem muita ligação, né? Sem muita ligação, 8 anos, né? Uma coisa... Eu não deveria ter esse tipo de preocupação. Só que depois, conhecendo um pouco mais de dependência química e conversando com alguns profissionais, um dos principais sintomas que você pode identificar numa pessoa que pode desenvolver a dependência química ou adicção é ficar preocupado se está viciado ou não. Porque, um exemplo, uma pessoa que não tem problema em comer chocolate, por exemplo, ela não fica preocupada. Ela pode falar assim, preciso comer um pouco menos para emagrecer, mas ela não está preocupada se ela está viciada ou não. Então, o fato de você estar preocupado se você é ou não dependente em alguma coisa, provavelmente você seja. Porque pessoas que não têm problema, elas não pensam nisso. Então, esse pensamento é uma característica que eu trouxe para a primeira vez que eu usei a cocaína depois. Então, quando eu uso a cocaína, eu falei assim, nossa, que bom, eu não estou viciado no dia seguinte, sabe? Eu experimentei aqui e tal, estou no controle, não estou viciado, que bom. Entendi. Mas, no fundo, isso era o quê? Uma preocupação com o vício. Certo. Então, eu já... Desde cedo, não sei te explicar o porquê, mas eu tive essa preocupação uma vez lá em Santos e depois, para todas as coisas que eu experimentava, eu ficava preocupado, tentando controlar, tentando administrar aquilo. Alguma coisa ali dentro estava dizendo que... alguma coisa, acho que o instinto do ser humano é muito louco, né? O instinto é uma muito intuição forte. Muito forte, né? E você tem essa lembrança depois de quando, do ato mesmo, de algum ato dessa primeira, você tem alguma... Lembro. Te vem? Qual que é essa situação, cara, assim? A primeira vez que eu usei a cocaína, a maconha não. Mas assim, se a gente voltar, porque imaginou que a cocaína veio depois. Sim. Se a gente voltar, qual que é a primeira... Você não tem essa primeira recordação, que seja do álcool, ou do álcool, por exemplo? Então, o álcool em si... Foi essa questão com o seu irmão, com o seu primo? Então, o álcool, ele veio na minha vida muito... não dá para culpar, mas tinham ambientes de festa em casa, recorrentes, que tinha acesso ao álcool. Não que eles davam álcool pra gente, mas... Eu, como adolescente, eu dava um jeito de pegar e tomar escondido. Né? Então a gente pode falar que a sua primeira droga de uso foi o álcool. Foi o álcool. Com certeza. Com certeza. É muito comum, né, Ivan? Com certeza. A gente que nem eu falei, hoje o foco é 100% o Ivan, e eu sei que ele tem um conhecimento muito grande na área, e a gente pode falar que
que a maioria dos dependentes químicos vai ter o relato que a primeira droga de uso foi o álcool, certo? A gente pode afirmar isso daí, porque né? o álcool está muito difundido na sociedade, né? Então, aonde você vai, tem o álcool. E pensando na criança, no adolescente, ele está vendo os pais, os tios, os avós, todo mundo bebendo. Os bebedores sociais? Os bebedores sociais, né? Na época, hoje se não faz mais isso, mas na época, os avós, assim, eles colocavam um pouquinho de cerveja na Coca-Cola. Eu vivi isso. Eu não me arrisco a dizer que isso é tão antigo, não. Eu não duvido nada que hoje ainda... Eu tá conheço histórias de chupeta na espuma da cerveja. E eu, assim, Renan, de verdade, eu não sou um cara que demoniza o álcool, não. Tá. Eu acho que tem pessoas que podem tomar, que têm o controle, que não vão ficar disfuncionais por causa daquilo. Eu tenho amigos que tomam uma cerveja e eu sou super em paz com isso, porque eu acho que quem pode, quem não pode sou eu. Eu sei onde é que eu vou parar. Sim. Mas tinha uma terapeuta que falava assim para mim, se a gente pudesse chegar na escola, dentre aqueles 10 alunos, pescar aqueles 2 que não podem beber e tirar eles antes de que aconteça o pior, seria muito bom. Só que não tem nenhum exame que aponta, esse aqui vai ser compulsivo, esse aqui tem tendência a ser alcoólatra, esse aqui tem tendência a ser adicto. Não tem nenhum exame que mostra isso. Então, infelizmente, a pessoa vai desenvolvendo. E como é uma doença progressiva, eu não comecei descontrolado. Eu não tinha descontrole no começo. Você pegou uma palavra muito interessante, né? É uma doença progressiva. Eu acho que quando eu falo sobre isso um pouquinho também, eu acho que essa é o grande desafio dessa doença, a doença da dependência química. É a progressividade da doença, né, Ivan? Então quando você me relata que, dependente da idade, que teve o primeiro consumo, o primeiro contato com o álcool, a gente não poderia identificar naquele ato um Ivan alcoólico, um Ivan dependente químico. Não, foi simplesmente uma pessoa que teve um contato com o álcool, né? Sim. A progressividade, que normalmente é a médio e longo prazo, é um grande desafio, né? É muito difícil isso aí, né? A progressão é como a diabetes, né? A pessoa no começo é tudo muito controlado, né? Porque você tem, falando no linguajar, né? Você tem lenha para queimar. A sua vela ainda está lá em cima, então você está lá queimando. Sim. Só que depois que o pepino vira picles, nunca mais ele volta a ser pepino, né? Então isso é importante. Porque sim, é importantíssimo. Tem gente que já virou picles e fica tentando voltar a ser pepino e não vai ter como. Não tem como voltar. Não tem como. Você tem que entender que progrediu. A partir daqui as suas escolhas precisam ser outra. Você não toma uma cerveja um dia, uma caixa no outro e 3 dias depois você virou um alcoólico, né? Então, você identificar essa zona de risco. E não tem um limite, né? Assim, acendeu a luz agora, então é muito difícil você detectar essa transição, né? E aí, voltando um pouquinho para a sua história, Ivan. Então, a gente tem esse contato do álcool, que eu concordo com você plenamente, ele é de fácil acesso, está em todas as famílias, está em todos os locais. Então, ela é realmente a primeira. Só que a segunda droga, podemos maconha? Sim. Sim? Acho que já veio meio paralelo, assim, bem juntos. Só que aí muda um pouquinho o conceito. Porque a maconha não é aquela que você vai estar em todas as festas, não é aquela que você vai no bar comprar, não é aquela que está em todo local. Como que vem esse acesso, né, de uma coisa ilegal? Hoje, naquela época, era muito mais difícil de se encontrar. Hoje se encontra muito mais fácil, mas naquela época era um pouquinho mais difícil. Como é que o Ivan tem esse acesso aí? Cara, então, as primeiras vezes que eu fumei maconha foi com o pessoal da escola, com os alunos um pouco mais velhos. Tá. Então, de algumas séries mais velhas, eu estava sempre meio que... né, fora da minha idade, né, querendo fazer coisas que outras idades estavam fazendo. Só que logo depois eu sabia, por ter sido nascido e criado no Brooklyn, o Brooklyn hoje, ele é um bairro, mas há 20 anos atrás era outro. 20 anos atrás nem tinha aquela Avenida Águas Espraiadas. Era a favela do Buraco Quente inteira, da Washington Luiz até as Nações Unidas. A gente atravessava para ir para a escola pelos Canos, então tinha muita favela ali. Certo.
eu sabia que se vendia drogas naquelas favelas. Eu já sabia. Mas eu não sabia como, onde, muito bem. Eu nunca tinha ido. Só que teve um dia que eu fiz um desafio com o pessoal. Todo mundo queria comprar lá da escola. Eu falei, vocês duvidam que eu vou até a avenida? Ali já tinha avenida. Que eu vou até a avenida lá e eu vou conseguir comprar? Os caras, duvido, vai lá, não sei o quê. E me deram dinheiro. Né? E eu fui, cara. E eu fui. Olha que loucura. E eu fui meio que pela intuição. Eu lembro que tinha um barzinho, tal, uma mesa de sinuca. Aí eu conversei com os caras falaram, vai ali. Aí eu fui ali e comprei. Mas era uma coisa mais criminalizada o uso da maconha, que é o que você está falando. Bem mais, sim. Então sim. a gente escondia, ficava morrendo de medo, tal. Voltei lá para a escola. Então, para usar, a gente tinha que ir para praças, ficar bem escondido. Hoje, né, cara? Passa Você aqui lembra na rua. qual idade isso, Ivan? Ó, Só pra gente traçar isso essa aí, linha do por tempo volta aqui. de uns 13 anos. Novo, né? Novo. Bem Eu comecei novo, bem né? novo. Bem novo, né? É, Bem novo. uns 13 anos. E aí a gente já pode começar a detectar essa questão das amizades. É. Mas eu nunca, assim... Eu acho que a amizade, ela influenciou, mas eu tinha um desconforto dentro de mim. Eu tinha uma inquietação íntima, interna, na minha mente, que me projetava a querer anestesiar. Porque mais do que o que eu usava, era o que eu sentia que me fazia usar. Isso eu acho que é uma E o coisa... que você sentia que te Cara, fazia usar? eu me sentia incompleto. Então, é como se eu fosse uma pessoa que eu precisasse de uma calma, por exemplo, que eu não tinha, que eu precisasse de uma dopamina que o meu cérebro não conseguia produzir. Hoje eu consigo entender um pouco quimicamente o que me faltava. Tinha alguma coisa a ver também com um pouco de autoestima, de aceitação, não. ou de destaque dentro de um meio, ou você não identifica isso nessa época? Eu acho que sim, acho que todo jovem tem isso, mas no meu caso, eu acredito que tinha alguns transtornos ali, fora a dependência química, que hoje eu sei quais são, depois eu posso falar um pouco disso. Tá. E que me faltavam substâncias químicas também no cérebro que eu ia buscar na droga. E isso é muito comum. Se você conversar com psiquiatras, com neurologistas, eles vão falar que na Cracolândia tem muita gente com bipolar que está maltratado, com déficit de atenção que nunca foi diagnosticado, Tá. com outros transtornos psiquiátricos que Anteriores ao uso. Anteriores, provavelmente. E que podem ter se potencializado com o uso. Pode ser anterior, tá. ou pode ser que com o uso aquilo se desencadeou. Certo. Né? Mas a pessoa já tinha uma propensão genética àquilo. No meu caso, por exemplo, a desatenção, a hiperatividade, ela vem antes do uso. Ok. Então é uma coisa que é uma condição genética ali, que já vinha antes do uso, e que aí muitas vezes eu ia buscar na droga o meu remédio. Então, como não tinha tratamento, né? Nessa época não tinha. Era então, aquilo que te completava. Era aquilo, por exemplo, a cocaína, a primeira vez, como ela é uma substância que libera muita dopamina, a primeira vez que eu usei cocaína, eu falei, nossa, como que alguém fala que isso faz mal? Me fez muito bem. Entendi. Eu fiquei centrado, eu fiquei com uma paz, né? Com uma mente clara, né? E quando foi tem esse momento? Você viu que eu tô batendo um pouquinho nessa questão da amizade, porque na nossa época, eu acho que hoje não tem muito isso, mas na nossa época eu escutava muito, pelo menos eu usava muito do meu pai. Não aceite nada de estranhos. Cuidado com a tiazinha que vende doce na porta da escola, que ela vai te dar droga de graça para te viciar. Sabe? Você lembra dessas histórias, né? Então eu bato muito porque eu acho muito importante essa identificação. Eu sou pai, meu filho tem 22 anos, né? E eu sempre tive um cuidado muito grande na identificação do ciclo que ele andava, do meio que andava. Porque a identificação vem. Chega um ponto que o seu ciclo, o que eu chamo os amigos de droga, eles fazem parte ali do seu dia a dia, né? Que acredito eu que hoje não fazem mais, mas naquela época faziam. Sim. Então, eu gosto de trazer essa preocupação e essa identificação e entender com você, por exemplo, você falou, poxa, eu vim do álcool. Aí do álcool eu fui para uma coisa que era uma coisa que naquela época já era totalmente... Era difícil, você teve lá com 13 anos, entrou no lugar e conseguiu.
E depois você estava falando da cocaína. E como é que é essa Sim, transição? foi muito rápido, assim, né? Quando eu falo, assim, que não eram os amigos que influenciavam, é porque, assim, no meu caso, essa questão de pessoas, né? De lugares, de hábitos, foram mais importantes para eu parar do que para mim começar. Porque como eu era muito curioso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Tá. Então, eu tinha curiosidade, não tinha medo, que acho que é uma coisa ruim nesse sentido. Eu não tinha medo, então eu me jogava, né? E o medo é um grande amigo, né? Eu lembro uma vez um tio meu falou, pô, cara, não queremos perder você, né? Então, eu falei, mas o cara tá achando que eu vou morrer? Como assim? Eu não tava percebendo os riscos que eu tava tomando, Tá. né? Então, assim, para mim, se não fosse com grupo, ia acabar sendo no outro. Porque eu queria viver experiências diferentes, né? Naquela época a gente tinha alguns filmes, né? Que nós chegamos a assistir. Não sei nem se vale a pena citar, mas Pode, você aquele lembra? filme Kids, né? Não sei se chegou a assistir. Nossa, que eram Kids, uns eu não garotos lembro andando de desse. skate. Eu lembro do em Nova Pulp York. Fiction, né? Lá, Pulp Fiction, Christiane F. Christiane, Né? sim, Então, tem um livro também, né? Existia, e aí eu acho que é uma coisa muito ruim, uma glamorização da dicção. Uma glamorização daquilo que é uma destruição, né? Pra quem não sabe, rapidinho, você falou, acho que 2 ou 3 vezes a palavra dicção. A dicção. A dicção. Pra quem não sabe, o que você quer dizer quando você fala dicção? O adicto, né? A dicção, né? Algumas definições falam que é um escravo de algo. Né? Tá, um adicto, legal. então ele é um escravo da dependência. Mas eu gosto de uma outra definição, que é aquele que está sempre adicionando mais alguma coisa. Então, aquele cara que nunca tem o bastante, sabe? Ele Nunca tá bom. Nunca tá bom. Ele tá sempre adicionando mais um copo, mais um trago, mais uma substância, para tentar chegar num lugar que ele nunca chega. Ou pior, né? Ele chega uma vez só e depois ele fica tentando voltar para aquela sensação. E que não vai voltar aquele nunca barato mais. que não volta nunca mais. E que não volta nunca e mais. aí ele se torna um escravo, porque ele... Então, um adicto, a gente pode dizer que ele é um escravo, no caso da dependência química, ele é um escravo da droga. A coisa boa dessa história é que essa doença ou transtorno, né? Tá. Algumas pessoas podem chamar de transtornos, de doença, mas ela pode ser detida. Isso eu acho que é uma mensagem de esperança. Ela não tem cura, mas como a diabetes, ela pode ser detida. Então, em algum ponto, você consegue parar. Né? E para começar o tratamento, é necessário com que exista abstinência. E uma abstinência completa. Então, uma das maiores desafios, assim, acho que tanto para mim quanto para os jovens na época e até hoje, foi entender, não, beleza, eu preciso parar de usar cocaína, por exemplo. Não é difícil você convencer alguém que ele precisa parar de usar cocaína, né? Porque todo mundo sabe que aquilo vai levar a pessoa alguma hora, sim. Para um caminho de morte. Talvez daquele começo seria, né? Aquele começo que você falou, sim, tá maravilhoso, controle, como é que alguém pode falar que isso é ruim, tô no controle. Talvez se alguém chegasse para você não ia dar muita moral, né? Agora, mas chega uma hora que... eu comecei muito cedo a usar, mas eu tive uma coisa boa também, que eu parei muito cedo. Então, como eu tinha algumas outras questões além da dependência química, e eu tinha, por exemplo, a minha rebordose, que a gente chama, né? Era muito maior. Por exemplo, era um negócio absurdamente maior do que a média. Eu percebia isso. Então, eu ficava muito mais deprimido, muito mais cansado, muito mais... com o meu cérebro muito mais se carregando pela vida. Você diz o pós-uso, né? O pós-uso. E para mim, tentar retomar depois uma rotina funcional era muito difícil. Então, isso mesmo novo. Então, isso me provocou... Então, digamos que essa fragilidade que eu carregava me provocou a mim falar, cara, eu preciso dar um jeito nisso. Então, eu com 19, 20 anos, eu já estava buscando ajuda. E aí a gente vai entrar nesse ponto da ajuda. Eu queria te fazer uma última pergunta desse estágio para a gente entrar um pouquinho na parte 2 aqui da nossa conversa, tá? Vamos lá. Que é uma coisa que para mim pesa demais. Família. Família, né? Como que tudo isso começou a afetar, porque eu não tenho dúvida que isso de alguma maneira afetou a sua família, como que tudo isso vem na parte familiar? Qual que é o impacto disso na parte familiar?
não tem como falar que não afeta, né? Porque eu sou pai de 3 filhos, cara. Tá. Eu peço a Deus para que eu não precise viver 1/3 do que meu pai e minha mãe viveram. Então, por exemplo, algumas cenas que me marcaram muito, né? Em 2008, eu já tinha passado por algumas internações do convênio muito curtas, onde eles davam muito remédio, onde eu acabei criando outras dependências. Foram muito ruins as experiências com essas clínicas. Mas em 2008 eu pedi ajuda, assim. E eu falei, eu quero ficar numa internação mais longa, eu preciso parar. E o que me deu o gatilho de parar foram 2 coisas, né? A primeira, a mãe do meu filho mais velho, Tá. do Cauê, ela pegou ele tinha 1 ano e meio, assim. Então, logo que ele nasceu, eu comecei a me esforçar muito mais para ficar limpo. Mas eu ainda tive algumas recaídas. E numa delas, a mãe dele pegou e me deu ele no colo e ela falou assim para mim, antes de me dar no colo, ela falou assim, o que você projeta para sua vida? Então, o que você quer? O que você vai fazer da vida? E eu não sei se eu pensei e falei, ou se eu só pensei, mas eu pensei assim, bom, ou eu vou casar com uma mulher bem rica para me bancar, né? Que a gente já não estava junto. Ou eu vou traficar droga. E para mim era muito claro que o tráfico poderia ser uma solução. Tá, uma fonte de renda. Porque uma fonte de renda e uma fonte de droga também. E aí ela pegou, me botou ele no meu colo e falou, cara, esse menino precisa de você. Aquilo ali mexeu no meu coração. Eu falei, tá. Aí o meu pai chegou para mim nesse mesmo momento e falou assim, ó, seguinte, cara, a gente já tentou te ajudar várias vezes, aí você tá escolhendo seguir por esse caminho. E é o seguinte, você vai ter só essa chance, cara. Você vai pra clínica e você se trata lá. Se você voltar e usar, esquece que você tem família. Não precisa tocar aqui em casa, você vai morar na rua, você vai dar seus pulos. Pesado. E aquilo mexeu comigo, porque todas as vezes que eu pensava em usar, eu falava assim, cara, será que eu pago para ver? Será que é verdade? Será que é verdade? Eu não sei se a minha mãe manteria isso, mas ele talvez mantivesse. E ali foi o meu primeiro contato, digamos, com o poder superior. Porque antes disso, eu já tinha frequentado algumas vezes uma igreja evangélica. Calma, segura parte. Segura essa parte, tá, que a gente vai... Vamos entrar A gente vai entrar nessa parte. Que você quiser. Podemos, então, dizer que ninguém usa droga sozinho. A família vem junto. A família é a parte que mais se ferra, porque, assim, a pessoa que está usando tem o prazer do uso. E a família só tem o desprazer. Só tem o desprazer. Ela não tem a parte boa. Vamos tomar uma aguinha aqui. Vamos. Fica aqui. O momento de emoção aqui. Eu também me emocionei aqui. Não é fácil. É um assunto muito complexo, né? Um assunto complexo. E a gente já vai voltar para a parte 2. Maurício, por gentileza, só para a gente saber como é que a gente está de tempo aqui. É importante aqui porque a gente... Temos mais 20 minutos, legal. Antes da gente entrar na parte 2, queria pedir a gentileza do Maurício, se puder colocar aqui o nosso patrocinador aqui, para o Ivan também dar uma respirada aqui, tomar uma água, tá? Que a gente vai entrar na parte boa agora da conversa. A gente vai entrar na parte boa da conversa. Então, queria agradecer novamente nosso patrocinador, a Dona Amêndoa, tá? Tá aqui o logo da Dona Amêndoa. Você que quer comer um doce, você que quer fazer uma alimentação saudável, comer um doce saudável, todos os produtos da Dona Amêndoa sem açúcar, sem glúten e sem lactose, tá bom? Acessem lá, Dona_Amêndoa, toda São Paulo, Grande São Paulo, e em breve, tenho certeza, no Brasil todo. Entrem lá, façam o seu pedido, tá bom? E não se esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir, mande mensagem, acesse o nosso Instagram, não erra mais, RRMcast, entra lá no Instagram, manda sua mensagem e bora continuar aqui. Vamos voltar aqui, Ivan. Bora. Deu para respirar? Vamos Deu? lá. E aqui o nosso assunto é dependência química e espiritualidade. E você já falou uma palavra aí que deu um gancho. Sim. Você falou, foi a primeira vez que eu tive um contato com o poder superior, né? Exato. O que é um poder superior? Então, o poder superior... Pro Ivan, o que é um poder superior pro Ivan? Para mim é aquele que pode fazer aquilo que eu não consigo, sozinho. Bonito. Comigo. E nesse caso, o que eu não conseguia... era ficar limpo.
Então, naquele dia eu me ajoelhei e a minha oração foi a seguinte: se Deus existe mesmo, se esse Deus, né, que eu ouço falar nas igrejas, nos grupos de recuperação, ele existe mesmo, me ajuda a ficar limpo, porque eu não queria ficar limpo. O primeiro requisito para as pessoas ficarem limpas é o desejo de parar de usar. Certo. Só que eu não estava afim. Você não tinha esse desejo? Eu não estava. Eu comecei a ficar afim por causa do meu filho, por causa do meu pai, que me ameaçou, mas ali eu precisava de um poder maior do que eu. Tá. Né? Eu também não estava afim de sofrer as consequências de continuar usando. E ali eu pedi ajuda, fiquei 14 anos limpo, eu fiquei de 2008 até 2022 limpo. Não, mas calma. E aí aconteceu muita coisa boa nesse quesito espiritualidade, que eu posso falar um pouquinho mais. Legal. Eu Eu quero entender, você teve essa questão do poder superior. Sim. E o primeiro contato que você tem com essa questão do poder superior foi num grupo, foi na própria igreja? Não, foi na clínica. Foi na clínica. Foi ajoelhado na clínica. Foi dentro, foi internado. Ali eu comecei, né, a tentar ler um pouco da Bíblia, a tentar conhecer um pouco mais do Evangelho e eu comecei a ter esse hábito de me ajoelhar ao final dos dias e falar: Deus, obrigado por mais um dia limpo, que você me tome a minha vida, tome a minha vontade, oriente-me na minha recuperação, me mostre como viver. Então, são algumas orações que eu faço até hoje. Mas ali não é que eu tive um grande despertar. Eu comecei a viver um processo. Mas você pode dizer que foi o primeiro contato profundo que você teve? Foi uma primeira busca de verdade minha. Assim, tá. que eu estava buscando Deus e que eu queria ter um encontro com Deus. Tanto que quando eu saio da clínica e eu volto para os programas de recuperação, eu olhava para as reuniões de recuperação e falava: não, tudo bem, isso aqui é muito bom, né? E até hoje eu frequento, é muito bom para mim ficar limpo. Só que eu quero um algo a mais. Como eu sempre quis um algo a mais na vida... Eu ia falar isso agora. Eu também quis um algo a mais com Deus. Porque faltava aquela coisa para te completar. Não, agora eu quero uma experiência de verdade. Não podia porque, ser a droga. Eu tô limpo, mas continuo sentindo um puta de um vazio dentro de mim. Continuo com desconforto. Continuo sem essa presença que é prometida, né? Eu estou limpo, mas não estou feliz. Exatamente. Eu estou limpo, mas eu não estou em paz. Eu não estou em paz. A palavra era paz, cara. Eu fiquei limpo, só que agora, pelo contrário, né? Porque aí você fica limpo, vem todos os barulhos e você já não está mais anestesiando. E aí você fala: caramba, e agora? Onde é que eu vou encontrar refúgio, já que eu não posso buscar mais na droga? E é ali que eu vou buscar esse refúgio de uma maneira intensa. Uau, muito bom. Em Deus, visitando igrejas, assim. Eu não gosto de ficar falando muito de instituição, mas assim, visitando igrejas. E eu tava buscando de todo o meu coração, né? Então eu tava propício para ter um encontro com Deus. E aí no dia 31 de julho de 2010, eu falo que é o dia que eu nasci de novo. Porque naquele dia eu tive um encontro com Deus maravilhoso, onde entrou uma presença e entrou uma paz dentro de mim que nunca mais saiu. Mesmo eu tendo tido problemas depois, de recaída, essa paz nunca mais saiu. E me conta desse então, momento. Esse dia foi muito forte, porque assim, eu tava Aonde que foi? Eu tava por uma busca por Deus muito intensa, né? Já há alguns meses. Só que aí eu tenho, digamos que uma recaída, né? Não com álcool e droga, mas eu conheço uma moça na rua, eu levo ela para Itanhaém, para a praia, pro apartamento do meu avô. Tá. Só que assim, eu queria buscar Deus e ela queria ir pro pagode, assim, tava uma coisa... E logo depois que a gente vai lá, tem algumas relações, tal, não sei o que, eu falei: cara, não é isso, cara. Eu continuo sem paz, agora eu tô com uma pessoa aqui que eu não gosto, tipo, não é isso que eu quero pra minha vida, ela tá querendo ir beber e usar, né, ir pro pagode, não sei o que, eu não quero isso, eu quero ter um encontro com Deus, né. E eu saí pra correr. E tal, corri até a Praia do Sonho, nessa época eu estava correndo bastante. Quando eu passo na Praia do Sonho, tinha uma faixa escrito assim: livres para adorar hoje à noite aqui, na Igreja Bola de Neve de Itanhaém. Bola de Neve. E Livres para Adorar é um conjunto que tem de louvor e adoração, eles estariam lá.
E aí eu fui para lá aquela noite, eu me despedi dessa pessoa, eu pedi desculpa para ela, falei, eu tô com um problema espiritual, eu preciso buscar Deus, eu vou pagar a tua passagem, me desculpa. Ela foi embora, foi uma situação bem chata. E você foi mas eu senti que eu tinha que estar sozinho naquele momento vivendo aquilo. E naquela noite foi pregado sobre a parábola do filho pródigo, e eu entendi naquele dia que Deus estava perdoando todos os meus pecados. Eu comecei a chorar, eu não conseguia parar de chorar, e aí eu via cada uma dos meus vacilos, cada uma das minhas transgressões, e eu escutava uma voz que falava assim, eu te amo, eu te perdoo. E eu falava, mas eu não mereço. Ele falava, mas não é por merecimento, é por amor. E essa graça foi me invadindo, foi me tocando. Eu lembro que eu saí de lá e falei assim, nossa, eu não preciso de mulher, eu não preciso de álcool, eu não preciso de droga, eu só preciso dessa paz. Eu só preciso dessa presença. E um peso que tinha nas minhas costas há muito tempo saiu. Foi como se uma nuvem de glória entrasse dentro de mim e ela nunca mais foi embora. Era uma coisa muito leve, com muito amor, com muita plenitude e com muita paz. E a partir dali, essa paz nunca mais foi embora. E eu sou prova disso, viu, Ivan? E eu sou prova disso. Eu já te falei isso, já falei para outras pessoas que eu gosto muito de estar com você, porque eu chego perto de você, cara, e essa paz que você está relatando aqui, ela sai, assim, ela passa para quem está perto. E toda vez que eu me encontro com você, e isso a minha família pode relatar, é nítido isso que você está falando. Nítido isso que você está falando. Essa paz era muito palpável, assim, desde aquele dia. Depois eu tive outras experiências, né, com Deus. E, infelizmente, depois eu comecei a focar muito na religião. E por isso que eu gosto de falar de espiritualidade. Porque a religião é algo que pode ser bom, mas é algo que pode te desviar de Deus, inclusive. Porque você começa a viver regras, conceitos, sistemas, doutrinas, e esquece do principal. E o principal qual que era? Deus me perdoa, e Deus falando, cara, eu te amo, eu tô com você, recebe esse amor, recebe esse abraço, recebe esse carinho. Depois Deus me deu uma esposa maravilhosa que está comigo até hoje, que passou por várias coisas comigo, uma mulher que eu quero deixar aqui a minha gratidão por tudo que ela representa para mim. Me deu depois, tem o Cauê, que é um filho maravilhoso. Depois veio o Davi, a gente casou em 2012, né? Depois veio o Davi. Qual que é o nome dessa Giovana. Mulher maravilhosa? Giovana. Por favor. E nós temos o mesmo nome, né? Porque Ivan é João em russo. E Giovana é João também no feminino. E esse nome significa a graça de Deus. E eu tenho experimentado sobre a minha vida, e ela também sobre a vida dela, a graça de Deus. Sabe por quê, Renan? Tudo isso que eu estou te relatando não quer dizer que eu vivi um super-herói espiritual, que agora eu não tenho carnalidades, que agora eu não tenho mais raiva, que agora eu não fico mais com medo, que agora eu não sinto mais aquela questão de, nossa, como é que eu vou fazer para lidar com o mês seguinte? Eu tenho 3 filhos, a situação, a vida. Ou seja, todas essas dores continuam afligindo a minha alma, mas o meu espírito está em paz. O meu espírito era aflito. E o meu espírito está em paz. Então, o meu espírito está leve. Eu deito e durmo. Pode estar chovendo canivete, mas eu deito e durmo porque eu falo... não é por merecimento e não é pelas minhas qualidades. É pelo amor. É por amor. Então, assim, o que eu recebi foi por amor. Mas, de novo, o fato de eu ter me dedicado muito à religião e esquecido a minha outra perna, que é a da dependência química... Tá. Então, eu parei em reunião de tratamento, eu parei de trabalhar os 12 passos, eu comecei a achar que eu já não precisava mais. E você mesmo já disse aqui na entrevista a palavra incurável. Incurável. Né? Mas assim, temos uma doença que nos faz negar a própria doença. É louco isso. Não, calma aí. Volta essa frase aí. Como é que é? O dependente químico, se ele vacilar... a própria doença dele vai falar, cara, não é nada.
Ah, entendi. Agora você Entendi. consegue tomar uma cervejinha. Agora dá. Eu chamo de automanipulação. Pensa o seguinte, Automanipulação. cara, você teve um encontro com Deus, meu. Você acha que você continua mesmo? Não é, tá Não, tranquilo. Mais, você é um crente agora. Então você pode. E assim, uma vez eu falei É brincando. uma bela de uma armadilha isso, hein? Eu falo brincando com algumas pessoas. Eu falo assim, sabe por que Jesus não cura? Porque se ele te curar, você, em vez de ir para casa hoje, você vai pro bar tomar uma. Você vai achar que agora você controla. Entendi. Então o grande sonho do dependente, né? Fala de mim, né? Seria poder controlar esses prazeres e administrar eles. Por isso que quando a gente fala de ter um poder superior, é algo que preencha esse algo a mais que a gente sempre buscou e nunca encontrou. E para mim, é muito engraçado porque eu comecei a tratar muito forte o espiritual, então minha primeira vertente foi espiritual, que é essa paz que entrou. Depois eu tive uma fase que eu comecei a tratar o meu emocional. Então eu comecei a ver que mesmo estando com o espiritual legal, eu ainda tinha alguns comportamentos e sofria de algumas coisas que eu precisava de ajuda. E aí que eu fui descobrir, com médicos, com uma rede de apoio, que eu sofria de uma coisa que chama transtorno afetivo bipolar. Certo. Que eu nunca imaginei que eu tivesse. Há pouco tempo eu descobri, comecei um tratamento que mudou a minha vida. E que esse transtorno provavelmente era aquele lá do menino inquieto, do menino que não conseguia. Então, além do TDAH, tá, que ele existe, também 10% das pessoas bipolares também têm o TDAH. E eu fui premiado em ter a bipolaridade, ter o TDAH e ter a adicção. Mas hoje ambos estão endereçados dentro de tratamento e aí eu posso te dizer, cara, ainda tenho problemas, mas assim, hoje eu me sinto bem espiritualmente e emocionalmente. Excelente. Emocionalmente. E agora falta feliz. O físico, né? Tô fazendo academia há 1 ano. Tô aceitando ajuda, né? Então tô tomando aí Eu sei, a as gente paradinhas sabe. que estão das canetas, né? Tô tomando, tá me ajudando, eu tenho indicação, mas assim, eu acho que tudo começa por pedir ajuda. Enquanto eu tentei ser um super-homem da minha vida só foi ladeira abaixo. Quando eu comecei a pedir ajuda para Deus, ajuda para a ciência, ajuda para terapia, ajuda para você, ajuda nos grupos. Cara, sozinho eu não consigo. Que legal. Isso não é muito legal pro ego, né? Porque o ego quer ser o cara. E pedir ajuda é você diminuir e falar assim, cara, eu tenho uma interdependência, eu preciso de muitas coisas para me recuperar e para mim estar bem. Porque eu acredito o seguinte, nós nunca vamos estar perfeitos, sabe? Nós nunca vamos estar perfeitos. A não ser quando eu estiver lá com Deus, com um novo corpo, com uma nova história. Mas enquanto eu estiver aqui nessa terra ela é imperfeita, feita de pessoas imperfeitas, mas que podem viver experiências maravilhosas desde que elas se permitam a ter esse passo de humildade, que é pedir ajuda para Deus e ajuda para o próximo também. Maravilhoso. Ivan, infelizmente o nosso tempo está acabando, que o tempo aqui é contado, mas assim, eu já estou pedindo aqui capítulo 2 aqui dessa nossa conversa. Vamos fazer. Mas a gente ainda não terminou. Tá. Eu quero fazer o nosso quadro aqui. Não pode copiar, não. Eu vou tirar o óculos. Tira o óculos. Tira o óculos. A gente vai fazer aqui o nosso bate-bola, tá? São algumas perguntinhas. Fala o que é a primeira coisa que vier na mente, jogo rápido, sem compromisso, sem nada, para depois a gente passar para nossa finalização, agradecimento e tudo mais. Tá pronto? Tô pronto. Vamos lá. Um grupo de apoio. Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Uma igreja. Igreja Livres Church. Livres Church. Não conheço essa, hein? Família na recuperação. É a base. A base. A base. Lindo. Boa. Uma passagem da Bíblia. João 3,30. Que é diz? necessário que ele cresça e que eu diminua. Boa. Estar em sobriedade é? Viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Uma pessoa da igreja que te marcou. Rinaldinho. Pastor Rina? Pastor Rina.
uma pessoa do processo de recuperação que te marcou. Meu pai. Sua espiritualidade hoje de 0 a 10. 7. 7? 7. 7. 7. Eu tinha feito uma última aqui, mas eu vou mudar ela. Eu não vou fazer essa última, não. Essa última do bate-bola, vai. Manda uma mensagem para sua família aqui. Bom, eu queria... Aqui, ó. Eu queria agradecer, primeiramente, meu pai e minha mãe, por terem me dado a oportunidade da vida, por nunca ter desistido de mim. Agradecer a minha esposa, que teria todos os motivos para procurar uma pessoa melhor e que decide, pela graça, ficar comigo e me derramar tanto amor. E aos meus 3 filhos, o Cauê, 19 anos, o Davi, de 9 anos, e o Matheus, de 1 ano e meio, que fazem tudo isso valer a pena. E um beijo no coração de vocês, mais todos os outros familiares que eu também amo, mas como não tem tempo, eu foquei nesse núcleo. Mais um beijo também ao meu sogro e minha sogra, que sabem o quanto são especiais na minha vida. É isso aí, gente. Haja coração. Ó, tô arrepiado aqui, ó. Onde que eu posso aqui fazer a finalização? Nesse daqui? Nós dois aqui. Ivan, muito obrigado. Muito obrigado de coração. Obrigado por ter aberto o coração aqui pra gente. Obrigado por ter compartilhado a sua história aqui com a gente. Eu já conhecia muita coisa e mesmo assim eu me emocionei junto, eu me arrepiei junto. Te desejo tudo de melhor. E só pra gente finalizar aqui, por favor, eu queria te entregar aqui um presente da Dona Menda, da nossa patrocinadora, tá bom? Uma lembrança para você lembrar um pouquinho desse momento também. Uma caixa de pão de mel maravilhosa. Tá? Essa Que você beleza. não vai atrapalhar o seu processo, porque ela é sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Tá bom? E agradecer a todo mundo, agradecer quem ficou aqui até o final, agradecer quem assistiu. Lembrando que em breve aí no nosso Instagram, né, RRMcast, no nosso Instagram vai soltar quais serão as próximas entrevistas, quem serão as próximas pessoas e com certeza vai ter a parte 2 com o Ivan, porque faltou muita coisa aqui para perguntar. E muito obrigado a todos, um beijo no coração e fui! Aê!